Boa noite, graça e paz, amém? Muito bom tê-los conosco aqui nesta noite, noite de festa, onde daqui a alguns instantes, alguns irmãos nossos estarão se integrando à membresia desta igreja pelo batismo. E para que você que nos visita entenda o porquê fazemos o que fazemos e porquê fazemos da forma que fazemos, eu quero ministrar ao seu coração alguns textos, muito já estudado na classe preparatória ali, e eu quero trazer luz ao seu coração através das Escrituras. A próxima classe para o batismo começa no mês de agosto, então você que deseja se tornar membro da igreja pelo batismo, a partir do mês de agosto, inicia-se a nossa nova classe preparatória aí ao batismo. Mas, por que fazemos o que fazemos e da forma que fazemos? A primeira característica para um batismo bíblico nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. E na projeção você vai poder acompanhar conosco. Lá diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. A primeira pergunta agora eu faço aos candidatos ao batismo. Qual é a primeira característica para o batismo bíblico? Qual? Crer. A pessoa precisa ter a capacidade de crer. Então, por isso, nós levamos essas pessoas o conhecimento. E o conhecimento gerará nelas crenças. A minha pergunta é: o batismo salva? Sim ou não? Então, por que batizar? Existem duas ordenanças bíblicas. Vocês se lembram quais são as ordenanças bíblicas? Batismo e ceia, exatamente. Então, os textos que tratam dessa questão estão no imperativo, não há condicional. É uma ordem do Senhor Jesus. Então, nós batizamos não para sermos salvos, mas porque já somos salvos, porque a salvação é pelo sangue de Jesus. Mas o batismo é para aquele que também crê. Tem que ter capacidade de crença, senão não é válido. Então nós não batizamos uma pessoa que não tem a capacidade para crer ainda. Por isso, trazemos para a classe de batismo pessoas que já têm essa capacidade de crença, de crer, de acreditar e da forma bíblica. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é esse. O batismo é para quem crê. A pessoa tem que ter a capacidade de crer. Olhando por esse prisma, então eu posso logo citar Atos dos Apóstolos, que será projetado, capítulo 8, versículo 26. E eu vou sintetizar para a gente ganhar tempo aqui. Diz o texto que o anjo do Senhor disse a Filipe: apressa-te e desce para a estrada que dá de Jerusalém para Gaza. Lá vai ter um eunuco, um etíope, mordomo-mor da rainha de Candace. Ele está indo para um culto em Jerusalém. Deixa eu te contextualizar. Esse eunuco, por ter um cargo alto, um alto padrão, um alto oficial, ele vai para o culto na expectativa de que lá ele teria sanado as suas dúvidas. Para onde eu vou pós-morte? O que acontece? O meu corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus que o deu, a nossa alma dará conta. E ele então vai para esse culto em Jerusalém e com dúvidas, mas ao chegar lá, o que ele encontra é uma religiosidade, pessoas preocupadas com milímetros e centímetros da religião, o tamanho daquilo, o comprimento daquilo outro, e o mais importante não foi anunciado a ele, Jesus como Salvador. Então Jesus, através do seu Espírito, vai a Filipe, que vai correndo, e ele emparelha-se ao lado da carruagem,
E naquela corrida ele pergunta ao eunuco: você entende o que você está lendo? O eunuco diz-lhe: como poderei eu entender se ninguém me explicar? E o eunuco convida Filipe a subir a carruagem. E a partir da escritura onde falava de Jesus, o Messias, o eunuco é ensinado acerca de Cristo. O eunuco vai fazer uma pergunta a Filipe: quem é esse aqui do texto? Ele fala de si mesmo ou ele fala de algum outro? E Filipe vai apresentá-lo a Jesus. E ali começa então uma classe preparatória para o batismo. Eu não sei precisar quanto tempo durou, meia hora, 2 horas, 5 horas, eu não sei. Mas o que eu posso lhe afirmar com toda a convicção é que uma pergunta que Filipe faz logo após a instrução para o eunuco, que o questiona dizendo: eis ali a água, o que me impede de ser batizado? O Filipe responde: é lícito se você o quê? É lícito se você... Viu o primeiro texto de Marcos 16, quem crê? E o eunuco então, em plena consciência de todas as informações recebidas, ele diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E ele manda parar a carruagem. E eles descem. O texto diz que ambos entraram à água. E Filipe batizou o eunuco. E ambos saíram da água. A palavra batismo no grego significa mergulhar, entrar dentro. Mergulhar, entrar dentro. Então, é por isso que nós mergulhamos as pessoas. Porque até no dicionário bíblico, a expressão batismo significa mergulho. Essa palavra significa mergulhar. Por que mergulhar? Qual é a simbologia por detrás deste ato? Em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 3, nós vamos ver 3 símbolos do batismo. Olha quais são. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Primeiro símbolo do batismo é o quê? Morte. Morrer para o mundo. Morrer para o sistema. O que é mundo? Um sistema que o pecado corrompeu. Um sistema que jaz no maligno. Por isso, em 1 João 2,15 diz: não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A sequência do mesmo capítulo de Romanos 6, agora o versículo 4, olha o que diz, Romanos 6, 4. Nós vemos aí, volte só ao 3, por gentileza. O 3 diz, morte. Agora o versículo 4. Assim, quando fomos batizados, fomos também o quê? Então, depois que se morre, faz o quê, gente? Sepulta. Então, o batismo significa morte. O batismo significa sepultamento. E aí diz o texto: com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi o quê? Pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivemos uma vida nova. Quando esses irmãos adentrarem ao tanque batismal, eles estão numa pública profissão de fé, dizendo a cada um que aqui está, os que nos acompanham pelas redes sociais: estamos morrendo para esse sistema que jaz no maligno. Estamos morrendo para um sistema corrompido pelo pecado. Estamos sendo sepultados para esse mundo mau. Quando eles ressurgirem novamente, eles nascem como uma nova criatura. Como é um ato simbólico, o que eu quero que você perceba? Quando eles forem batizados e sair, o que muda? Eles têm
start na memória, um delete, começa tudo de novo? Não. É como um casamento. Quando você se casa e a aliança entra no seu dedo, o que muda são as responsabilidades. Agora você está aliançado com alguém. E você deve a esse alguém satisfações. Você deve a essa pessoa respostas aos seus questionamentos. Você tem uma aliança com ela. Então o batismo é para quem crê. O batismo significa que eu vou morrer para o mundo, vou ser sepultado para esse sistema e eu vou ressurgir como uma nova criatura em Cristo. Porque, queridos, o que é o batismo? O batismo é como se o João se encontrasse com a Maria. E a Maria falasse: João, você me ama? E o João dissesse: claro que eu te amo. E aí ela diz: então, João, casa comigo. E o João diz: Maria, eu te amo, mas casar ainda? O João ama Maria, sim ou não? O que é o batismo? É um ato público, onde eu assumo uma aliança com Cristo. Onde eu me uno a Ele na sua morte, no seu sepultamento, mas também na sua ressurreição. Então, 2 Coríntios capítulo 5, 17, passa a fazer parte da minha vida, da sua vida e da nossa história. Porque lá está escrito: pois se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. A partir de agora é uma nova história que Deus quer contar através de você para a sociedade. Às vezes as pessoas, de forma muito e extremamente equivocada, pensam: agora eu sou da igreja, agora eu não me misturo com essa gentalha. Eu quero dizer para você que não é isso. Ser cristão não é viver enclausurado. Ser cristão não é viver no isolamento. Ser cristão é ser luz e ser sal. O Espírito Santo é que vai passar a dirigir a sua vida, te dizendo até que horas você fica naquele ambiente, até que ponto você se assenta naquele local, porque é o Espírito Santo que vai te incomodar para dizer: esse ambiente não comporta mais você, você agora é nova criatura. Isso não significa isolamento. Não, agora eu não ando, agora acabou aqui o meu negócio agora. Não, a luz brilha no meio das trevas. Meu irmão, você é sal, amém? Mas não precisa ser grosso, amém? Você não precisa ser luz, você é sal. A Bíblia diz: vós sois, você não vai ser, você é a luz do mundo. Você é sal. Agora preste atenção. A boa cozinheira, quando ela está preparando o seu almoço, quando ela vai temperar a salada, quando ela está preparando alguma coisa, você vê o sal no pote, vê ou não vê? Mas quando ela adiciona aquele sal na feijoada, ou no preparo, o sal faz o quê? Desaparece. E você só sente o quê? O gosto. O que eu quero dizer para você é que você, meu amado e querido irmão, muitas vezes você não vai ser visto, mas a sua ausência será notada. Se você não tiver, por mais linda que seja a mesa, imagine você comendo um feijãozinho, sem sal, sem tempero nenhum, desce. Você não vê, mas você sabe que ele não está lá. A sua presença nesse mundo tem que fazer a diferença. Lá no seu ambiente de trabalho, com as pessoas que você senta à mesa. A sua vida tem que falar na vida dessas pessoas. Você precisa ser a Bíblia que essas pessoas lerão. Existem pessoas que nunca irão pegar nessa Bíblia aqui, mas elas vão ler essa Bíblia aqui, se ela estiver aplicada na sua vida, elas verão testemunho de Cristo em você. Então, em primeiro lugar, o batismo é para quem crê. E em segundo lugar, para quem é o batismo? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, Pedro vai dizer o seguinte:
arrependei-vos. Epa, eu já tenho a resposta na abertura do versículo. Qual é a segunda qualificadora aí? A pessoa tem que ter a capacidade de quê? Se arrepender. Olha lá, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o batismo é para aquele que realmente se arrependeu da sua vida pregressa do pecado, que se arrependeu das ações e atitudes que tinha outrora. Agora é nova criatura, agora eu me arrependo. E meu querido, não é porque eu me batizei, não é porque você já está batizado há muito tempo, que não há motivos de se arrepender. Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor todos os dias e pedir a Ele que tenha misericórdia de nós. Porque aquele que não diz que não peca, ele é o quê? E um pecador na sequência. Além de mentir, pecou porque mentiu. Mas somos pecadores regenerados pelo sangue de Jesus. Então, meu irmão, batismo é para quem realmente acredita, crê no Senhor Jesus como Salvador. E batismo é para quem, de fato, se arrependeu dos pecados. Se arrependeu. E é pela graça. É pela graça que eu e você somos salvos. Não é através do esforço humano. Não é através de algo que eu ou você façamos. É por aquilo que Ele fez na cruz. Ele inaugurou a oportunidade de salvação naquela cruz para mim e para você, se nos arrependermos de verdade, se realmente nos voltarmos para Deus. Então o batismo é para quem se arrepende. Você conhece pessoas que dizem assim: eu só me arrependo do que não faço? São pessoas perigosas. São pessoas que você deve tomar muito cuidado. Porque, irmão, o arrependimento ele está atrelado às pessoas que uma vez entregaram a sua vida a Cristo. É o que nós cantamos aqui às vezes. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Voltar-se para Deus significa: eu me arrependi, mudei de direção, estava indo na contramão do céu, mas Ele me alcançou com o seu precioso sangue. Então o batismo são para essas pessoas. Mas para aí, evidentemente que não. Para quem é o batismo, pastor? Mateus capítulo 28, versículo 19, onde diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos. E eu pergunto aos alunos, que eu já até dei a resposta: o que é discípulo? Aluno. Discípulo significa aluno. O que Jesus mandou fazer? Faça alunos. Ensinem essas pessoas. E depois que o conhecimento chegar pelo ensino, elas terão a possibilidade de acreditar e de se arrepender. Percebe esse tripé? É a informação que gera crenças. É a informação que me leva ao arrependimento. Então vá por todo o mundo e ensine. Instrua essas pessoas. E eu pergunto a você: como eu posso ensinar uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos? Como que eu ensino? Como eu pego a Bíblia e vou ensinar acerca da salvação para uma criança de 2 anos? Então o batismo é para quem tem a capacidade de ser instruído. A instrução levará ao segundo degrau, ao arrependimento. O arrependimento levará essa pessoa
ao batismo pela crença. Então, é algo que está intimamente ligado. É por isso que esses irmãos irão se submeter ao ato do batismo agora. É por isso que elas fizeram essa decisão. Porque elas entenderam. Porque elas foram instruídas. E foi dada a elas a oportunidade de se posicionar. Não, eu não me arrependo, estou certo, continuo aqui. Ou tomar a melhor e a mais importante decisão que elas tomaram. Eu me arrependo. Eu entendi. Eu quero me aliançar com Ele. Eu quero viver para Deus. Não existe uma decisão mais importante do que essa. Uma decisão de servir a Cristo. Uma decisão pública, sem reserva. Por isso não é algo que a gente faz escondido. É algo que nós chamamos a nossa família. Algo que nós chamamos os amigos para dizer, celebrem comigo, porque eu estava perdido e eu fui achado. Ele me salvou. E eu quero celebrar com você essa conquista de Deus na minha vida. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite, amém? Isso é batismo. É pelo batismo que nós nos integramos à família da fé. Essa iniciação começa pelo batismo. E caminhando aqui ao final, eu posso te dizer que o batismo ele não salva, porque se eu for pegar a premissa do ladrão na cruz, o que levou Jesus a dizer àquele ladrão que se arrependeu? Senhor, eu mereço estar aqui. Eu sou culpado por todos os meus crimes. Mas eu sei que o Senhor é justo e que o Senhor nada fez. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que estava banhado na frase daquele homem era um coração que arrependido. E o que ele ouviu de Jesus naquele momento? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus salva aqueles que se arrependem. Jesus salva aqueles que creem nele. Jesus salva aqueles que entregam seu coração para ele. E eu quero dizer para você, não é agora porque você vai batizar que você vai virar um Caxias, um chato. E querer enfiar Jesus goela abaixo dos seus amigos. Você vai ganhar os seus amigos, e muitas vezes não é nem falando, é com seu testemunho. Porque a Bíblia diz, se o testemunho não falar, jamais verão a alva. Então é o meu testemunho que precisa falar. É a minha vida com Deus que vai mostrar para eles que agora eu sou diferente. Que eu, de fato, nasci de novo. Amém? Que Deus abençoe. Essa é uma palavra apenas para que você que está aqui, para celebrar conosco, entenda o porquê do batismo. Então não é algo que eu confirmo depois. É algo que eu faço uma única vez, convicto, crendo e arrependido. Amém? Amém. Uma salva de palmas, né, irmãos? Deus abençoe. Bom, em nome da Primeira Igreja Batista aqui em Mimoso do Sul e a nossa congregação lá em Santo Antônio, desejamos a todos vocês uma excelente caminhada com Cristo Jesus. Ter Jesus no barco não significa que em momentos na vida vocês não irão enfrentar nenhuma tempestade. Virão tempestades, até para provar a resistência do barco. Mas se Jesus estiver no barco da vida de vocês, o barco não vai afundar. Ele chegará a porto seguro. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos celebrar em nome de Jesus.